O tempo de Deus é perfeito. Essa frase, tão cheia de significado, nos lembra que, em meio às nossas ansiedades, dúvidas e incertezas, existe um plano maior sendo traçado. Deus, com sua infinita sabedoria, conhece cada detalhe de nossa vida e sabe exatamente o momento certo para todas as coisas. Ainda que, por vezes, nos sintamos desanimados ou questionemos os motivos pelos quais certas portas permanecem fechadas, é essencial confiar que o tempo dele é sempre o melhor. Deus não se atrasa, não erra e nunca abandona os seus filhos. Quantas vezes em sua vida você já tentou apressar as coisas? Talvez em sua impaciência você tenha buscado soluções que não eram as melhores ou seguido caminhos que acabaram em frustração. Deus nos ensina que esperar em sua presença é um ato de fé. Ele nos convida a descansar em sua palavra e a confiar que Ele está cuidando de tudo, mesmo quando não vemos. A espera, embora muitas vezes difícil, é uma oportunidade para crescermos espiritualmente e fortalecermos nossa fé. O seu tempo é sempre o melhor, porque Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Ele não nos dá menos do que merecemos, nem nos priva de suas bênçãos. Pelo contrário, Ele nos prepara e molda para que possamos receber no momento certo o que é verdadeiramente bom e perfeito. Lembre-se, mesmo que o caminho seja longo, Deus nunca esquece as promessas que fez a você. Ele sabe o que faz e no momento exato tudo se encaixará. Agora queremos ouvir você. Declare nos comentários com convicção e fé: o tempo de Deus será perfeito em minha vida. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem precisa dessa mensagem. Juntos, podemos espalhar mais fé e esperança para outras pessoas. E fique conosco, porque no vídeo de hoje você entenderá por que o tempo de Deus é sempre perfeito e como confiar nele pode transformar a sua vida. Vamos lá! Primeiro, lembre-se de que Deus nunca age por acaso. Ele tem um propósito para cada detalhe da sua vida. Quando você enfrenta momentos difíceis ou de espera, Deus está trabalhando. Ele prepara o cenário, as circunstâncias e até mesmo o seu coração para que você receba o que Ele tem de melhor. Mesmo que a espera pareça longa ou dolorosa, saiba que Deus vê o quadro completo. Ele sabe a hora certa de agir, e esse momento será sempre perfeito. Segundo, é importante aprender a confiar em Deus de forma plena. Muitas vezes queremos respostas imediatas e soluções rápidas, mas Deus trabalha de forma diferente. Ele não está limitado pelo tempo humano, Ele vê além do que podemos compreender. Por isso, confiar no seu tempo é um ato de fé e entrega. Acredite, Deus está cuidando de você, mesmo nos silêncios. É nos momentos de espera que Ele molda o nosso caráter e fortalece a nossa fé. Terceiro, Deus nunca erra. Suas promessas são certas, e Ele cumpre cada uma delas no momento perfeito. Quando você entrega sua vida nas mãos dEle, está dizendo: Senhor, eu confio que o seu tempo é melhor que o meu. Esse ato de entrega não significa que a jornada será fácil, mas garante que você estará no caminho certo, guiado por aquele que sabe todas as coisas. Confie, mesmo quando não entender, e lembre-se de que Deus está ao seu lado. Enquanto caminhamos com Deus, é essencial compreender que Ele usa o tempo de espera para nos preparar para as bênçãos que estão por vir. Talvez você esteja enfrentando um momento de dúvida ou até mesmo de dor, mas confie. Deus vê o que você não consegue enxergar. Ele está no controle de cada detalhe, mesmo daqueles que parecem estar fora do lugar. Tudo está cooperando para o bem, ainda que hoje você não entenda. A sua espera não é em vão. Deus age no silêncio, nas pequenas coisas, nas circunstâncias que muitas vezes passam despercebidas por nós. Ele está alinhando pessoas, abrindo caminhos e te moldando para que, no momento certo, você esteja pronto para receber aquilo que Ele planejou. E lembre-se, o que Deus tem para você é sempre maior e melhor do que aquilo que você mesmo planejou. Confie nele de todo o seu coração, pois Deus não ignora suas orações. Ele escuta cada clamor, vê cada lágrima e conhece cada pensamento que você tem. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, saiba que o processo faz parte do propósito. Espere com fé e gratidão, sabendo que Deus nunca falha. Ele cumpre suas promessas e sempre faz tudo de maneira perfeita. Na Bíblia, vemos inúmeros exemplos do tempo perfeito de Deus.
mostrando que ele age de forma sábia e no momento certo. Lembre-se da história de Abraão e Sara, que esperaram pela promessa de um filho. Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação, mas levou muitos anos para que Isaque nascesse. No entanto, mesmo com a demora aos olhos humanos, Deus cumpriu a promessa no tempo exato, como está escrito em Gênesis capítulo 21, versículo 2. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, já em sua velhice, no tempo determinado por Deus. Isso nos ensina que o tempo dele é sempre perfeito, mesmo que a espera pareça longa. José foi vendido pelos irmãos, preso injustamente e passou anos longe de sua família. José poderia ter perdido a fé, mas confiou em Deus. Quando o momento certo chegou, ele foi exaltado e se tornou governador do Egito, salvando sua família e todo um povo da fome. Como diz em Gênesis capítulo 50, versículo 20, "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." José entendeu que tudo aconteceu no tempo e no plano de Deus, e que cada desafio teve um propósito maior. E o que dizer de Davi? Ele foi ungido rei ainda jovem, mas precisou esperar muitos anos enfrentando batalhas e perseguições até finalmente ocupar o trono de Israel. Durante esse tempo, Deus moldou o caráter de Davi, preparando-o para liderar com sabedoria. Como ele escreveu no Salmo 31, versículo 15, "Os meus tempos estão em tuas mãos." Assim como Davi, devemos aprender a confiar que Deus está cuidando de tudo no momento certo. Enquanto meditamos sobre o tempo de Deus, é importante lembrar que a espera, embora difícil, é uma oportunidade de crescimento. Quando Deus nos pede para esperar, Ele não está nos punindo ou nos ignorando. Ele está nos preparando. Cada passo que Ele ordena tem um propósito, assim como cada momento de silêncio. Deus nunca desperdiça uma espera. Como diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu." Confie que o plano dele está se desenrolando no ritmo perfeito. Também podemos nos inspirar em Ana, que clamou ao Senhor por um filho. Ana foi persistente em oração e, mesmo diante de muitas frustrações, confiou que Deus a ouviria. Sua fé foi recompensada no tempo certo, e ela deu à luz a Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Como está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Assim, Ana concebeu, e no devido tempo deu à luz um filho. A história de Ana nos lembra que o tempo de Deus é cheio de propósito e resultado. Enquanto você confia no tempo de Deus, lembre-se de que Ele também deseja que você viva com esperança e fé. A espera não é apenas sobre o destino final, mas sobre o que aprendemos no processo. Deus está mais interessado em quem você está se tornando enquanto espera do que simplesmente em entregar aquilo que você deseja. Ele utiliza cada momento de silêncio, cada atraso e cada porta fechada para moldar o seu caráter e fortalecer a sua fé. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito." A espera em Deus nos ensina a descansar nele. É uma oportunidade para abandonar as nossas ansiedades e medos, entregando tudo aos pés do Senhor. Como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Nos braços de Deus, há descanso para aqueles que esperam. Lembre-se também de que a espera não é passiva, mas ativa. Enquanto você aguarda o agir de Deus, busque a sua presença, medite em sua palavra e ore constantemente. A espera é uma oportunidade de desenvolver intimidade com o Pai e fortalecer sua fé. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, encontramos a promessa: "Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Quando você espera em Deus, Ele te dá forças para continuar, mesmo quando o caminho parece difícil. A espera pelo tempo de Deus pode, às vezes, parecer um peso difícil de carregar, mas, na verdade, é um dos maiores presentes que Ele nos dá. Durante a espera,
Deus trabalha em nós, moldando-nos à sua imagem e preparando-nos para recebermos suas bênçãos. Talvez você esteja se perguntando, por que demora tanto? Ou será que Deus me ouviu? Quero te lembrar que sim, Ele ouviu e está agindo mesmo quando você não percebe. Como Jesus disse em João, capítulo 13, versículo 7, o que eu estou fazendo, você não entende agora, mas depois compreenderá. Essa promessa nos assegura que, mesmo que o presente seja confuso, o futuro revelará os propósitos de Deus. Na Bíblia, a vida de Noé é um exemplo poderoso de esperar pelo tempo de Deus. Deus ordenou que ele construísse uma arca e durante anos Noé trabalhou, mesmo sem entender totalmente o porquê. Ele enfrentou zombarias e dúvidas, mas permaneceu fiel ao chamado de Deus. No tempo certo, a chuva veio e a promessa de Deus foi cumprida. Isso nos ensina que, quando confiamos no plano de Deus, mesmo quando parece sem sentido, Ele nos recompensa com vitória e proteção. Como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 7, pela fé Noé, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam, com santo temor construiu uma arca para salvar sua família. A história de Jó também nos ensina lições profundas sobre o tempo de Deus. Jó enfrentou perdas terríveis e parecia que Deus havia se esquecido dele. Contudo, no tempo certo, Deus restaurou tudo em sua vida, dando-lhe em dobro o que ele havia perdido. Jó permaneceu fiel mesmo sem entender, e no final experimentou a abundância da graça divina. Como está escrito em Jó capítulo 42, versículo 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Essa história nos lembra que Deus não apenas restaura, mas faz isso de maneira abundante. A espera também nos ensina a depender de Deus. Muitas vezes queremos controlar tudo em nossas vidas, mas a verdade é que somos limitados. Deus, por outro lado, é infinito em sabedoria e poder. Ele conhece o fim desde o começo e sabe o que é melhor para nós. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse é um convite para entregarmos nossas preocupações e planos a Ele, sabendo que Ele está no controle. Enquanto esperamos, Deus nos chama a agir com fé. Esperar em Deus não significa ficarmos parados, mas sim buscá-lo diariamente em oração, leitura da palavra e obediência aos seus mandamentos. A espera é ativa, cheia de confiança e esperança. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 25 e 26, lemos: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O segredo está em esperar com o coração cheio de paz, sabendo que Deus está trabalhando. Lembre-se também de que o tempo de Deus é um reflexo do seu amor por nós. Ele não nos dá menos do que precisamos, nem mais do que podemos suportar. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós e entrega suas bênçãos no momento em que estamos prontos para recebê-las. Talvez você esteja passando por um deserto agora, mas confie que Deus está preparando um banquete para você. Como está escrito em Salmos capítulo 23, versículo 5. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. A mesa será posta no tempo certo, e você verá a glória de Deus em sua vida. A espera no tempo de Deus é um exercício de fé e confiança que nos ensina lições valiosas sobre a vida e sobre quem Deus é. É durante esses períodos que descobrimos a força que Ele coloca em nossos corações e aprendemos a depender totalmente de sua graça e sabedoria. Enquanto esperamos, Deus nos molda, nos aperfeiçoa e trabalha em áreas da nossa vida que nem sempre enxergamos. Assim como o ouro é refinado no fogo, nossa fé é fortalecida durante os períodos de espera. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Considere a história de Maria e Marta, que vivenciaram um grande ensinamento sobre o tempo de Deus. Quando seu irmão Lázaro adoeceu, elas enviaram um recado a Jesus pedindo que viesse rapidamente. No entanto, Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias, e nesse intervalo Lázaro faleceu. Para Maria e Marta, parecia que Jesus tinha demorado demais. Mas no tempo dele,
Jesus chegou e realizou um milagre extraordinário. Ele ressuscitou Lázaro. Como Jesus disse em João, capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa história nos mostra que o tempo de Deus não só é perfeito, mas também é planejado para revelar a sua glória e fortalecer nossa fé. O povo de Israel esperou 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Esse período, que poderia ser visto como atraso ou castigo, na verdade foi usado por Deus para moldar um povo fiel e dependente dele. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus não nos faz esperar por acaso. Ele sempre tem um propósito maior, mesmo que, no momento, não consigamos compreender. Enquanto esperamos, precisamos aprender a confiar no que Deus está fazendo nos bastidores. Mesmo quando não vemos a obra acontecendo, Deus está trabalhando. Pense em como uma semente cresce. Ela passa um tempo debaixo da terra, invisível aos olhos humanos, mas está sendo preparada para germinar, crescer e dar frutos. Assim é o tempo de Deus. Ele está preparando algo grandioso para você, mas, enquanto isso, é necessário esperar e confiar. Como está escrito em Isaías, capítulo 60, versículo 22. Eu sou o Senhor. No seu tempo, farei que isso aconteça depressa. Uma das formas de lidar melhor com a espera é alimentar o coração com as promessas de Deus. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, lemos: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo nos lembra que Deus tem um plano para cada um de nós, e esse plano é bom. Mesmo quando enfrentamos desafios, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Esther foi colocada como rainha em uma posição de influência no exato momento em que seu povo precisava de libertação. Quando o rei assinou um decreto que colocava os judeus em perigo, Esther foi chamada a interceder. Ela poderia ter hesitado ou se sentido incapaz, mas entendeu que estava ali por um propósito maior. Como Mardoqueu disse em Esther, capítulo 4, versículo 14. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Assim como Esther, você também está no lugar onde está, no tempo em que está, por um propósito divino. Além disso, devemos lembrar que o tempo de Deus não apenas nos ensina, mas nos dá paz. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos encoraja. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá paz enquanto aguardamos o tempo dele. À medida que você espera no Senhor, faça disso uma oportunidade para se aproximar mais dele. Deus deseja que o tempo de espera seja um período de aprendizado e intimidade com Ele. Ore, medite na palavra e confie que Ele está no controle. Como está escrito em Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Sua parte é confiar, a parte de Deus é agir. O tempo de Deus nunca é errado. Ele sabe o que faz, e tudo coopera para o nosso bem quando confiamos nele. Enquanto você espera, lembre-se de que Deus não está apenas preparando a bênção, mas também está preparando você para recebê-la. Não se deixe abater pela ansiedade ou pelo medo. Confie no Senhor, porque Ele está trabalhando para te dar algo muito maior do que você poderia imaginar. Hoje, eu te convido a declarar essa verdade com fé. O tempo de Deus será perfeito em minha vida. Escreva isso nos comentários e proclame essa promessa sobre a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o tempo de Deus. Vamos espalhar esperança e fé juntos. Deus sabe o que faz, e você pode descansar no fato de que Ele está cuidando de tudo. Confie, o melhor ainda está por vir,
e no tempo perfeito dele, você verá a glória de Deus sendo manifestada em sua vida.